Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Este grão é, em verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior de todas as hortaliças, e chega a tornar-se uma árvore, de maneira que as aves do céu se vêm aninhar entre os seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta: abrirei em parábolas os meus lábios e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Podem sentar-se. Estamos hoje no 25º domingo depois de Pentecostes, sendo que nós tomamos o 6º domingo depois da Epifania. Amanhã, dia 15 de novembro, é a festa de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, festa de 3ª classe. Dia 16 é a festa de Santa Gertrudes, virgem, da Ordem Beneditina, festa de 3ª classe. Dia 17, quarta-feira, é a festa de São Gregório Taumaturgo, bispo e confessor, também de 3ª classe. Dia 18, quinta-feira, é a festa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, festa de 3ª classe. Dia 19, sexta-feira, é a festa de Santa Elizabeth da Hungria, duquesa e viúva, festa de 3ª classe que comemora de São Ponciano, Papa e Mártir. No sábado é a festa de São Félix de Valois, confessor, 3ª classe. O próximo domingo será o 26º domingo depois de Pentecostes, que de fato será o último domingo antes do fim do ano litúrgico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho, Nosso Senhor, o final diz que Nosso Senhor sempre falava em parábolas. E Nosso Senhor cita aqui 2 parábolas, ele não as explica, pelo menos no Evangelho não está a explicação, mas ele cita essas 2 parábolas que falam do reino dos céus. E esse reino dos céus também tem mais de uma significação, porque se pode aplicar ao reino de Deus, aqui no mundo, que é a igreja, ou também o reino de Deus nas nossas almas. Fala também de semeadura. Pelo menos a primeira das parábolas, que fala da semente de mostarda, que é a menor, mas que se torna uma hortaliça que pode abrigar inclusive pássaros. As mostardas que em geral se plantam nas hortas não são desse tamanho, porém há as que são desse tamanho, as mais selvagens, e lá na Palestina existe sim essas variedades, que chegam até 2 metros e podem abrigar pássaros, ninhos de passarinho. Nosso Senhor então faz alusão ao crescimento que pode ter. Isso se aplica tanto à igreja de Nosso Senhor, pode se aplicar, como também às nossas almas, o crescimento na graça de Deus, e mesmo a pregação do Evangelho, de um modo geral, que começou numa proporção tão pequena. Nosso Senhor mesmo só queria pregar o Evangelho entre os judeus, para começar, mas já no 1º século já havia comunidades cristãs fora do Império Romano, que era imenso. Portanto, a expansão foi muito grande. Mas a segunda parábola
chamará mais a nossa atenção hoje nessa pregação, porque ela fala não somente de uma expansão, mas de uma mudança, de uma alteração. É a parábola do fermento. A mulher que põe 3 medidas de fermento, põe o fermento em 3 medidas de farinha, e tudo aquilo acaba sendo alterado, mudado para melhor. Porque o pão fermentado é melhor do que o pão ázimo. Ele é mais saboroso, ele tem a consistência melhor, e o que fez aquela mudança foi uma pequena quantidade de fermento. O fermento, então, pode se comparar a algo que é importantíssimo para que o reino de Deus em nossas almas cresça, possa se expandir, possa ter exatamente esse crescimento que o grão de mostarda tem. Trata-se da pureza de intenção. Nosso Senhor, essa parábola do fermento pode se aplicar à pureza de intenção, e Nosso Senhor fala explicitamente em outras passagens do Evangelho sobre a pureza de intenção. A imitação de Cristo chama a pureza de intenção uma das asas, digamos assim, com as quais nós podemos voar para Deus. E por que se compara ao fermento? Porque a pureza de intenção é algo que não se vê, mas algo que pode mudar para bem, ou também, se ela faltar, mudar para mal. Se ela for boa, se ela for pura, uma intenção pura, a nossa ação, o nosso desejo, todo o nosso querer, toda a nossa sensibilidade mesmo, será mudada para o bem, estará a serviço da busca do reino de Deus. Então precisamos saber primeiro o que é essa pureza de intenção. É algo neutro, que não tem nada? Não, tem muita coisa. A pureza aí é em relação a afetos maus, a coisas erradas, ao que é contra Deus, ao que leva ao mundo. Ela está isenta disso, a pureza de intenção. O que é? É um ato da virtude da caridade. Eis aí, o fundamental na pureza de intenção é a virtude da caridade. Ela é simplesmente um ato dessa virtude da caridade. E sempre é bom insistir que essa caridade não é caridade só de fazer o bem ao próximo. Porque fazer o bem ao próximo sem a caridade para com Deus não é caridade. É filantropia. Não é pura intenção. Será uma intenção monista, não uma intenção de amor a Deus. A caridade é primeiro e antes de tudo o amor a Deus. E como derivação, o amor também ao próximo. Mas é uma derivação. Então, esse ato de caridade, que é a pureza de intenção, nos leva a dedicar a Deus tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos, então, é dedicado a Deus. E como consequência, nós agimos somente por seu amor e para cumprir sua vontade e para lhe dar glória. São 3 coisas essenciais na pureza de intenção. Agimos só por amor de Deus, procuramos sempre, em todo momento, cumprir sua vontade e procuramos lhe dar glória. A glória que só a Ele pertence. A necessidade dessa pureza de intenção se pode descobrir, investigar, a partir dos efeitos maus que ocorrem quando ela está ausente. Porque, primeiro, sem ela,
nossas ações não têm valor nenhum. As ações como tais, a grandeza ou pequenez delas, porque as ações que nós fazemos podem ser grandes, podem ser conhecidas, ou podem ser pequenas e desconhecidas. Às vezes, e as pessoas, a maioria das pessoas, isso é uma causa de traumas, de problemas ou coisa parecida. Nós vivemos num mundo hoje que valoriza os famosos, os que têm fama, os que aparecem na mídia, para resumir. Quanto mais aparece na mídia, mais ele é considerado feliz e mais as pessoas querem ser como eles. Mas isso é impossível, porque são poucos os que aparecem na mídia. Mesmo com o fenômeno das mídias sociais, né, das redes sociais, isso um pouco aumentou, porque o sujeito tem chance, se ele tiver um jeito meio para fazer apelo, meio de palhaço, ou coisa parecida, ou uma voz boa, ele pode conseguir estar em voga, digamos assim. Mas mesmo assim, será sempre uma minoria em relação a uma maioria que vive de ações pequenas e desconhecidas, que vive de rotina. Vive de rotina. A grande maioria dos seres humanos é isso. Vive de rotina. Então, pode haver, entre os mundanos, isso. Eles ficam traumatizados, frustrados, porque não são famosos. É o sonho de ser estrela de cinema, né? Agora é estrela de rede social, coisa parecida. Mas é sempre a mesma coisa. Ora, aqui se ensina que o principal é a intenção com a qual nós fazemos nossas ações. Então, todas essas ações, mesmo que sejam famosas, ações famosas, conhecidas, elogiadas e que ganhem prêmio, porque isso é outro aspecto, muitas pessoas que fazem mal ganham prêmio. Aliás, não falta prêmio para elas. Muitas pessoas que no fundo não têm valor nenhum, não só não têm valor, têm às vezes algum talento, é verdade, mas fazem mal. E no entanto não falta prêmio para eles. E os que vivem de rotina, esses não têm prêmio, né? Mas o principal não está no prêmio pelas ações, mas pela intenção com a qual nós fazemos. Então, quando essa pureza de intenção falta, ou seja, fazer as coisas por amor de Deus, então nossas ações não têm nenhum valor. Depois, quando nós fazemos as coisas sem pureza de intenção, nós causamos um prejuízo a Deus. Prejuízo não interno a Ele, intrínseco, é claro que não. A Deus não falta nada. Mas Deus tem direito ao nosso serviço. Deus tem direito e exige que nós lhe demos glória, que nós o glorifiquemos. É uma exigência. Ele não ganha nada com isso. Mas nós perdemos muitíssimo se nós não cumprirmos. E então há uma espécie de prejuízo, na medida em que na Sagrada Escritura, Nosso Senhor diz: não darei minha glória a outro. E quando nós cumprimos, fazemos nossas ações por nossa própria glória, por nosso próprio interesse, então nós estamos roubando isso da glória que é devida a Deus. Depois, isso nos prejudica, é claro, porque aqueles que fazem as coisas para o seu bem e conseguem isso, às vezes conseguem. Na maioria das vezes Deus tem misericórdia deles, eles não conseguem, porque dá para eles pensarem na vida e endireitarem seus rumos. Mas às vezes há uma minoria escolhida ao inverso, né? Ao avesso, que consegue essas coisas. E isso significa o quê? Que eles estão recebendo sua recompensa nesse mundo. Acontece com eles o que Nosso Senhor dizia dos fariseus, né? Já receberam sua recompensa. E se já receberam, não vão receber no outro mundo? É claro, é lógico. Se eles já receberam. Então,
podemos supor que não vem coisa boa para eles. Ora, o extremo oposto, os santos de Deus. Na primeira aparição, na primeira vez que Nossa Senhora falou a Santa Bernadette Soubirous, em Lourdes, uma das primeiras palavras que ela disse à menina, qual foi? Eu te farei feliz, minha filha, porém não neste mundo. E assim, Santa Bernadette teve essa promessa extraordinária, promessa de predestinação, de salvação. Porém, é Nossa Senhora que prometia, porém, ligado a isto, não neste mundo. Isso quer dizer que ela ia passar por muitas tribulações. Isso se cumpriu perfeitamente na vida dela. Mas é o caminho de todo cristão, de todo aquele que quer se salvar. Aquele que recebe a recompensa nesse mundo, não vai receber adiante. E se ele quer receber adiante, então não se preocupe com as recompensas desse mundo. Então ele se prejudica, se ele não faz as coisas por amor a Deus. Recebe logo sua recompensa. Que recompensa é essa? É a vanglória. Existe a glória verdadeira, que é a glória de Deus. E existe a vanglória. O que é a vanglória? É a glória dos homens, para resumir. Aquele que recebe sua recompensa nesse mundo é vangloriado. Ele recebe a vanglória. Segundo São Basílio Magno, essa vanglória nos causa 3 prejuízos. Um triplo prejuízo. Primeiro, a pena de realizar o trabalho. Quanto trabalho para chegar a ser glorificado aqui nesse mundo, hein? Quanta coisa normalmente as pessoas têm que fazer para conseguir isso. E isso é uma pena que não dá em nada. Primeiro prejuízo é esse, é um prejuízo, digamos assim. Depois, a perda do mérito. Perdem o mérito para a vida eterna. E terceiro, como consequência, o pior de tudo, o castigo. Então, podemos ver a necessidade da pureza de intenção a partir do que ocorre quando a pessoa não tem essa pureza de intenção. E as vantagens da pureza de intenção. Primeiro, porque não há nada maior, nada mais elevado do que servir a Deus. Se conta, uma vez um americano, desses bem americanos, né? No clichê do americano, né? Com muito dinheiro e gosta muito de viajar, isso, aquilo, aquilo outro. Então, lá uma hora ele foi parar, sei lá, foi na África. E, não sei por que circunstâncias, acabou indo visitar um leprosário. E esse leprosário era mantido por irmãs, freiras, dos tempos mais antigos, né? Freiras observantes e dedicadas ao trabalho, ao socorro ao próximo. Porém, por amor de Deus, né? E o americano foi lá e viu um leproso lá com o rosto todo deformado e a irmã fazendo curativo. E então ele disse: irmã, eu não faria isso nem por $5.000. E a religiosa respondeu: e eu nem por 50 mil, só faço por amor de Deus. Por quê? Porque essa religiosa sabia muito bem que fazer as coisas por amor de Deus vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Isso se aplica muito à vida religiosa. O mérito, o valor da vida religiosa, que coloca a vida religiosa, o estado religioso, um estado superior ao estado dos leigos. Porém, não está excluído que o leigo tenha em espírito essa disposição. Nada impede. O religioso já entrega a Deus na sua consagração. Bom, é verdade que ele tem que ser fiel a vida toda a essa consagração, não relaxar nisso. O leigo, ele não fez essa entrega, mas ele pode conquistar parte por parte através de sua vida
de leigo, de casado ou de não casado, e com as tribulações que estão ligadas a isso. De modo que não está vedado a nenhum dos dois, nem ao religioso, nem ao leigo, embora seja mais fácil, mais facilitado para o religioso. Depois, a outra vantagem. A pureza de intenção é um estímulo para fazer bem as coisas. Porque se você faz por Deus, você vai procurar fazer bem a coisa. Você não vai fazer só porque para ganhar o seu salário, e você pode fazer que, se você não fizer tão bem assim, não tem problema, a coisa vai do mesmo jeito, etc, etc. Não, se você faz por Deus, então as coisas que são mais diretamente ligadas a Deus devem ser melhor feitas. A vida de piedade, o terço rezado, ou o rosário, melhor ainda, não é algo para se deixar num canto do dia, quando não tem mais nada o que fazer. Ele será abandonado com o tempo, se for assim. É também o melhor meio para mostrar nosso amor a Deus e de merecer, assim, graças escolhidas. Nós mostramos nosso amor a Deus em toda a nossa vida. Não é só com um ato aqui e ali separado. Quando toda a nossa vida está embebida por essa intenção. Finalmente, ganha-se o céu de maneira mais fácil, entre aspas, porque alcançar o céu sempre é difícil. Porém, essa pureza de intenção, ela de tal modo invade todas as nossas ações, que o esforço se torna com o tempo quase que um hábito. Hábito de quê? Hábito bom, hábito de virtude. Então isso facilita muito mais. Bem, finalmente, depois de vermos as vantagens disso, alguns conselhos práticos para se adquirir esta pureza de intenção, porque não é só uma prática ou outra que vai conseguir isso, é toda uma vida de purificação contínua, mas algumas coisas ajudam. Não falar de nós, nem de nossos feitos. Não falar de nós, e quem fala de si próprio, em geral, fala coisa boa, não fala coisa ruim, muito difícil. E não falar dos nossos feitos. Porque se foram feitos por amor de Deus, para que falar aos homens? Então, não falar, evitar. Só isso já ajuda muito. Ajuda muito a adquirir essa pureza de intenção. Depois, esse ponto é importante, atenção à inveja. Porque aquele que tem inveja, necessariamente não tem pureza de intenção. Não tem. Isso é evidente. Por quê? Porque se ele tem pureza de intenção, ele faz as coisas por amor a Deus, ele sabe que a Deus pertence toda a glória. Então, se um outro faz uma coisa boa, e faz melhor do que ele, isso também pertence a Deus. Foi Deus que concedeu a esse aqui mais do que a mim, nesse ou naquele ponto. E então, se a pessoa se entristece com isso, não gosta disso, resmunga disso, começa a serpentear falando mal do outro, porque é típico do invejoso falar mal do invejado, típico. Tudo isso vem de uma falta de pureza de intenção. Se ele tivesse pureza de intenção, isso simplesmente não ocorreria. E, portanto, se ele combater com seriedade a inveja, ele vai adquirir também a pureza de intenção. Porque só se pode vencer a inveja tendo em mente que todos os bens vêm de Deus. Tanto os que eu tenho, porventura tenho. São Paulo diz, o que é que você tem que não recebeu? Reflitam isso. Se tenho, eu ou outro, tenho algumas qualidades, essas ou aquelas, todo mundo tem, evidentemente, mas se tem, é porque recebeu. Também o outro, que pode ter mais do que você, também recebeu, então não há motivo para inveja. Depois, o conselho de São Francisco Xavier, que tinha tantas qualidades e era um santo extraordinário,
e no entanto fazia tudo por amor a Deus, então ele dava esse conselho: considerar nossas faltas e dívidas. Faltas e dívidas. Pecados da vida passada e o que se porventura deve dever por isso. Aquela distinção, que acredito que os senhores sabem, já falei mais de uma vez, entre a culpa e a dívida, né? A pena temporal dos pecados. A pena temporal que normalmente se mantém mesmo depois que o penitente vai e conta honestamente seus pecados ao sacerdote, na confissão. Então permanece isso. Então pensar nas nossas faltas e nas nossas dívidas. Como dizia São Gregório Magno, sem a misericórdia de Deus, nossas melhores ações mereceriam castigo e não recompensa. Se um santo diz isso, é porque ele considerava bem as coisas, à luz de Deus. Mesmo ações boas nossas estão, muitas vezes, estão prejudicadas pelo nosso amor próprio, pelas nossas faltas, e por isso, muitas vezes, merecem castigo. Outro ponto: procurar cumprir nosso dever sem preferências. Porque se eu estou fazendo tudo por amor de Deus, eu não vou preferir esse ou aquele outro. Se eu prefiro esse dever àquele ou aquele outro, esse me pesa mais, é porque eu tenho minhas preferências, eu quero fazer por amor de mim, eu tenho minhas dificuldades, prefiro fazer esse dever, esse outro, estou colocando a minha pessoa na frente. Isso é dificílimo. Essa indiferença é dificílima. Em geral, só se chega a isso já bem além na vida espiritual, mas nada impede. Procuremos já isso. Isso nos ajudará muito a pureza de intenção. E, finalmente, o renovar a intenção explicitamente. Não adianta, ou pelo menos adianta pouco, a pessoa pensar uma vez ou outra que ela faz tudo por amor de Deus, se ela não fizer explicitamente, não disser alguma oração. E todos conhecem aquela oração: ó Jesus, por vosso amor, pela conversão dos pecadores, etc. Já é um oferecimento das coisas. Isso deve ser feito mais de uma vez por dia. Pelo menos no início do dia e no final. Deve ser feito, e renovando uma vez ou outra durante o dia. Porque são os sinais, os referenciais que vão enchendo nossa vida, o correr de nossa vida, vão dando vida verdadeira à rotina de nossas vidas, que pode parecer tão sem valor, mas que pode ser um caminho de santidade. Os santos, não há só os santos famosos. Eu nem sei, é por isso que a maioria nem foram famosos. Grande parte deles foram pessoas desconhecidas, que passaram no mundo sem grande conhecimento. Houve santos que foram mendigos, desprezados o tempo todo. Santos que foram empregadas domésticas, uma vida muito humilde. Santos que foram empregados simples, não eram pessoas de alta importância. E todos eles todos que chegaram à santidade tiveram essa pureza de intenção. Tanto os que estavam lá no alto, como os que estavam lá embaixo, como os que estavam no meio, todos faziam o que deviam fazer por amor de Deus. E houve santos, inclusive, que foram grandes no mundo, já católicos, gente de Deus, como São Francisco de Borja, que foi governador de províncias do Império Espanhol, e, portanto, uma pessoa conhecida, mas que quando enviuvou, se tornou jesuíta e se tornou pouco conhecido, e passou a trabalhar como cozinheiro ou coisa parecida. E, no entanto, continuou levando a vida como levava antes no fundo. Por quê? Porque fazia tudo por amor de Deus. Então, peçamos a Nosso Senhor essa pureza de intenção, que seja o fermento que modifique nossa vida, modificando nossa vida de pecado ou de tibieza numa vida de santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.